Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje, especialmente para nós no Ocidente, temos uma maravilhosa explicação através do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre o conhecimento que a Santa Igreja Ortodoxa nos dá através dos ensinamentos de nosso Salvador sobre a grande questão de fé e obras. Quais são os papéis que desempenham as obras perante a fé perante as obras? E especialmente para nós que nascemos e vivemos no Ocidente, e há muita confusão pairando sobre esse tema, e graças a Deus temos a luz da Igreja Ortodoxa para nos iluminar no meio das trevas da ignorância que jaz no Ocidente desde há muitos séculos, especialmente no tocante a esta conduta que determina toda a nossa perspectiva de vida. O conhecimento sobre fé e obras abalou toda a sociedade ocidental de uma maneira muito negativa pelos extremos, e essas coisas acabam por parecer antagônicas, e na verdade não são. Fé e obras não são coisas antagônicas, mas funcionam juntas. E graças a Deus, através do conhecimento que a Santa Igreja Ortodoxa, pelos ensinamentos do Salvador, guardou e nos passa, saberemos como nos guiar, como por uma bússola, pelo verdadeiro caminho do conhecimento da verdade, que salva e ilumina o homem em cada geração. E no ápice dos tempos, o Ocidente caído, há quase um milênio, temos a graça de hoje, neste domingo, em família, em casa, na capela, cada um de nós, nesta manhã de domingo, na costumeira tranquilidade dominical, na paz de escutar costumeiramente um rádio, uma música, aquele clima de descanso. Temos a graça de termos o nosso programa ortodoxo, que é a capacidade de entender o que nosso Senhor deixou para nós, mencionado nos ensinamentos há mais de 2000 anos atrás, e que essas transmissões, esses podcasts, esses sermões, nossos santos padres deixaram todos alinhados para que tenhamos em cada rincão do nosso continente sul-americano a capacidade de estarmos guiados pela luz da verdade. Então, meus amados cristãos ortodoxos, irmãos e irmãs em Cristo, no tocante à fé e obras, vimos no Evangelho de hoje que de alguma maneira chegou um pai diante de nosso Senhor e reclamou que o filho não havia tido possibilidade de ser curado, e nosso Senhor rapidamente denunciou que houve uma lacuna, uma baixa do que diz respeito à fé daquele que estava pedindo a cura, e não que não havia poder ou graça diante de seus discípulos. E os discípulos, muito preocupados se alguma coisa não havia ocorrido no dom que haviam recebido, se haviam deflagrado alguma relação com Deus, até em particular depois perguntaram ao nosso Senhor o que aconteceu, que não conseguimos expulsar esse demônio desse menino. E é claro que não havia faltado nada nos apóstolos. Como nosso Senhor denunciou, o que havia faltado era uma fé, uma confiança total em Deus por parte daquele próprio pai que havia pedido a cura. Mas nosso Senhor aproveitou disso e complementou: esse tipo de casta de demônios é expulso senão através de jejum e oração. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, aqui temos que começar a entender qual é o papel das obras perante a nossa fé e nossa salvação. E o que significa a fé, definitivamente, diante de todo esse contexto. Fé, por definição, significa confiança em Deus. Confiança total de que Deus pode fazer tudo, que Ele guia a nossa vida, Ele é o nosso Criador, Ele faz tudo do nada. Inclusive, deu à igreja, no dia de Pentecostes, os dons do Espírito Santo, todos os dons do que Deus é por natureza, a igreja recebeu por graça. A igreja também tem, quando é necessário, até o dom de também criar tudo, algo do nada. Como vemos na biografia dos santos, como vemos no milagre da Virgem Maria, no seu ícone de Cassiopeia, que criou olhos do nada para o menino que havia tido os seus olhos removidos.
como vemos na biografia maravilhosa de São Basílio, dando até mesmo vida a coisas inanimadas, objetos inanimados durante a liturgia, na vida e biografia de São Espiridão e tantas outras, até quando é necessário também a igreja, no dia de Pentecostes, recebeu o dom de criar coisas até do nada, porque tudo que Deus é, por natureza, a igreja o tem e é por graça. Logo, a confiança total em Deus chama-se fé. E essa confiança, ela é um dom. Não adianta a gente querer dizer que nós podemos trabalhar em nós mesmos para aumentar a nossa confiança em Deus. Não. Ninguém ganha confiança em Deus do nada, pelo seu próprio esforço. Entretanto, ganhamos esta confiança em Deus, de confiar de que Ele pode tudo, de que podemos até mesmo nos expor a doenças, a todo tipo de perigos, e que Deus nos protegerá. Se Ele está conosco, quem será contra nós, como diz o grande apóstolo? Toda essa perspectiva de vida que o ser humano acaba tendo, chamado confiança total em Deus, essa energia, essa capacidade enérgica de conseguir tocar a vida com fé, como se diz, eis aí um homem ou mulher de fé, eis que fulano, ciclano tem fé em Deus. Veja como ele vive com fé em Deus, veja aquela mulher, aquele homem de Deus. Isso, meus amados cristãos ortodoxos, é um dom. Não há como nós nascermos e trabalharmos para termos fé. Essa fé é um dom. Temos que sermos automaticamente, portanto, gratos, infinitamente, imensuravelmente gratos a Deus por termos recebido o dom da fé. Por si mesmo, o ser humano não tem capacidade de adquirir a fé por si mesmo. Ela é um dom, um presente que Deus nos dá. E não adianta nesse ponto agora ficar pensando por que nós somos assim, assado, piores, e não merecemos, e estamos aqui agora na fé ortodoxa, e outras pessoas são melhores e não possuem a fé. Não é coisa para se racionalizar. Nós só sabemos que nós ganhamos esse dom. Foi um presente que Deus nos deu. E agora a nossa atitude é uma gratidão para com o nosso Deus. Porque a fé é um dom, é um presente que Deus nos dá, é uma energia incriada de Deus, um dom que Ele nos deu, a graça do dom da fé, onde o homem passa a ter confiança em seu Deus, no Deus verdadeiro, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, no Deus Criador eterno, que passa a iluminar a nossa vida pela perspectiva da fé, e passamos a confiar nele e tocar a nossa vida confiando nele, sabendo que ele faz tudo do nada e que até esse dom de criar tudo do nada também nos deu quando necessário for, se necessário for. Então curas, revelações, clarividência, força física, mental, espiritual, emocional, tudo isso sabemos que quando Ele quer, pela necessidade, Ele pode nos dar. E viver sob a fé é viver livre. Essa é a verdadeira liberdade, a verdadeira perspectiva de vida. É viver como asas, como diz São Macário, que a nossa mente é como uma criatura alada, que não foi feita para estar escravizada em assuntos humanos e preocupações mundanas, mas para estar livre, voando para as coisas de Deus. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, isso é a fé por definição. Uma confiança total em Deus, e ela é um dom. Ninguém pode nascer e dizer, agora eu vou batalhar pela minha fé. Negativo. Ela fundou, foi dada. A nossa atitude agora é gratidão. O sentimento de gratidão é o que vai fazer com que a gente possa dizer que estamos fazendo algo para retribuir esse presente que Deus nos deu, a fé. A fé dele, em sua igreja, em seus dons do Espírito Santo. Isso é uma outra perspectiva de vida, quando nós ganhamos o dom da fé. Merecedores ou não, já sabemos que todos nós somos imerecedores. Ninguém merece esse dom, foi dado a nós. Por quê? Não sabemos. Só sabemos que há pessoas muito melhores que nós que não receberam esse dom, e por algum motivo nós, os piores dos piores, recebemos esse dom,
E agora nós temos que ter muita gratidão e humildemente agradecer a Deus pelo dom da fé, para que nós não possamos prejudicar, machucar ou até mesmo colocar em risco a perda desse dom da fé. Nós temos que realizar agora obras segundo a fé. E existem obras da fé que são necessárias para que nós não perdamos essa fé que nos foi dada. Aí sim entra um papel nosso, pessoal, de estar nutrindo, adubando, irrigando essa semente para que ela floresça, se desenvolva num terreno fértil, que é o coração. E todo solo bem cuidado produz vida abundante. E para que essa fé tenha um solo favorável, para que essa semente desenvolva, cresça e crie ramos e até não só folhas verdes, mas até frutos, é necessário que nós continuamente executemos as chamadas obras da fé. Isso não está em desacordo, não está contraditório ao que São Paulo nos disse em sua epístola, de que as obras da lei são mortas. Não nos apeguemos às obras da lei que são mortas, porque a fé em Cristo é o que nos salva. Quando São Paulo nos explica isso, não quer dizer que é uma contradição com as obras da fé, porque na verdade é uma distinção entre as obras da lei e as obras que a fé tem por si mesma, por necessidade. As obras da lei são todas as práticas do Antigo Testamento que São Paulo já denunciava, que os fariseus haviam inventado normativas, crendo que na prática exterior de uma lei interpretada por práticas exteriores, de propósito negligenciando a vida interior, porque assim agiam os fariseus, crendo nas normativas de que ações exteriores, em detrimento das ações interiores, iriam salvar e purificar o homem. E é isso que Nosso Senhor havia já denunciado também dos fariseus. Víboras, as serpentes, quem vos ensinou essas práticas vazias, sepulcros caiados, que por fora estão limpos, mas por dentro fedem, estão podres? Significa que, negligenciando as obras do interior do homem, estavam pondo em evidência as obras exteriores, e Nosso Senhor os denuncia dizendo: ei, o que contamina o homem não é o que simplesmente ele come, não é simplesmente o que entra nele, mas é o que está dentro dele. Limpa primeiro o interior do copo, para que todo copo e seu exterior também fique limpo. Então os fariseus, de propósito, invertiam o sentido da lei de Moisés, dando ênfase a práticas exteriores e negligenciando a vida e a disciplina interior. Isso nada tem a ver com as chamadas obras da fé. Como o nosso Abade Panteleimon muito bem dizia, nosso Vladimir Frei, e toda a nossa perspectiva de nossos mestres espirituais, sempre deram muita ênfase na distinção entre o que significa as obras da lei e as obras da fé. As obras da fé que estão inerentes a ela e que ela mesmo necessita para que não morra, assim como uma semente necessita as suas próprias obras, que são água, umidade, adubo, solo fértil, por isso o adubo constante, a matéria orgânica, uma umidade, um cuidado. Assim também a fé tem as suas obras para que se desenvolva, se mantenha e não se perca, não desapareça, não morra. Então, para que esse dom que nos foi dado seja constantemente cultivado no nosso coração, existem as obras da fé, que nada tem a ver com as obras mortas da lei, com sacrifícios, protótipos e modelos, que eram apenas sombras da lei, que em nada iriam ajudar na nossa salvação efetivamente.
Há uma distinção muito grande entre as obras mortas da lei, que jamais podem salvar o homem, e as obras da fé, que cultivam e desenvolvem a fé em nós. Portanto, não há aqui uma contradição entre o que nosso Salvador nos diz, que esse tipo de casta de demônios não é expulsa, segundo oração e jejum. Oração e jejum são o resumo dessas ações. Quais são essas obras da fé? São resumidas aqui pelo Senhor em oração e jejum, que significa toda a abstinência, toda a vida ascética, ou seja, asceticismo. Que significa isso? Toda a abstinência, toda a vontade, energia e disciplina que temos que pôr para que a nossa vontade caída de Adão em nós, que é contrária à vontade de Deus, não predomine em nós. Então temos que realizar obras de abstinência, resumidas por nosso Senhor em oração e jejum, para que os demônios e as paixões e os vícios que nos manipulam, os demônios nos manipulam através de paixões e vícios, para que essas paixões e vícios, chamados esses demônios, não nos manipulem, porque todo ser humano que realiza a vontade dos demônios está endemoniado. E a nossa vontade caída de Adão tende a querer fazer a vontade de Adão caído, que é a vontade dos demônios, que nós chamamos as paixões, os vícios, para que nós tenhamos uma maneira de frear esse instinto, essa vontade caída em nós, e possamos fazer a vontade de Deus, que muitas vezes é contrária à nossa natureza caída. Precisamos executar obras da fé, obras de abstinência, que foram resumidas aqui e explicadas em detalhes da escada de São João Clímaco, as chamadas obras de jejum e oração em resumo, que são obras que vão energizar, vão empoderar, vão fortalecer a nossa vontade de fazer a vontade de Deus e não servir às nossas paixões, aos nossos vícios, que são as maneiras pelas quais os demônios nos manipulam. E que a nossa vontade caída, tendo essa herança, essa doença em nós, tem essa tendência de fazer algo que é desobediência à vontade de Deus. Então, uma vez que recebemos gratuitamente o dom da fé, uma vez que recebemos esse presente de Deus, a fé, nós precisamos agora dar as obras dessa fé a esta mesma fé, para que essa fé possa se desenvolver. E aí é a nossa parcela, é a nossa cooperação com o dom que nos foi dado. É aí que entra o papel de cooperação entre o homem e Deus em nossa salvação. Porque quem nos salva é Deus. Quem nos salva é Cristo. Primeiramente, Ele nos dá um dom, que é a confiança nele. Para que essa confiança continue crescendo, para que essa relação entre nós e Ele aumente, esse laço seja um laço estreito, que os demônios não desatem facilmente, que as preocupações, a busca pelo dinheiro, pela profissão, pela correria do dia a dia, não sufoquem essa relação. E daqui a pouco você, tendo recebido o dom da fé, nem conheça mais o seu Deus, nem fale muito com Ele, nem tenha uma relação com Ele. Essa confiança que Ele nos deu como dom tem que ser agora cultivada, aumentada, enrijecida, energizada, tonificada pelas obras da fé, que nada tem a ver com as chamadas obras da lei, que são sim mortas. E essa é a explicação que a Santa Igreja Ortodoxa, graças a Deus, nos dá, para que no ocidente de trevas e caído que estamos, não sejamos inebriados por uma falsa compreensão de que, por um lado, como diz os protestantes, a fé é a única coisa necessária. Basta a fé e estamos salvos. Bem, o que isso quer dizer? Que basta proclamar a fé com os lábios e proclamar
eu creio em Deus. Ok, mas se as suas ações não estão de acordo com essa fé, esta fé então é morta. Como diz o apóstolo Tiago em sua epístola, a fé sem obras é morta. Ou seja, que a fé necessita as obras dela para que ela se desenvolva e até que seja protegida das preocupações do mundo que podem inclusive fazer com que essa fé morra, desapareça, como a semente que também é colocada em um solo que não tem nutrientes, que não tem água, que não tem nenhum tipo de situação para que as raízes possam se fixarem, para que não haja germinação. Essa semente, ainda que seja colocada da melhor maneira possível nesse solo, se não há condições para que ela se desenvolva, ela vai morrer, como vemos na parábola do semeador. Assim também é a nossa fé. Deus nos deu, agora a nossa parte é desenvolvê-la. O que nós vamos fazer com essa fé é uma parte que toca a nós. E as obras não da lei, que são mortas, mas as obras da fé, existem e necessitam ser executadas para que a nossa fé não desapareça. Não sejamos pessoas fracas da fé. Como diz nosso Senhor, ó geração incrédula, até quando estarei com você? Não há nada que incomode tanto a Deus quanto pessoas incrédulas. Não há nada que possa dar tanto desgosto a Deus do que a incredulidade, a pouca fé. Mas não há nada que agrade tanto a Deus do que quando vê o homem de fé, como ele diz, em todo Israel nunca havia visto tal fé, como o agradou quando ele viu a fé do centurião. Senhor, não é necessário nem mesmo que vás em minha morada. Diga uma palavra e já será executada a tua ação. E nosso Senhor se alegrou, porque nunca havia visto tal fé em Israel. Então nada desagrada tanto a Deus do que a pouca fé e incredulidade, a negligência para com esse dom que ele deu, mas também nada agrada tanto ele do que a fé. É difícil que Deus se admire com algo, porque tudo Deus fez, tudo ele conhece, nada para ele é uma novidade. Mas ele se alegra e se admira quando vê um ser humano que tem fé, que significa que não simplesmente proclama que crê nele, mas procura viver segundo essa fé, que procura executar as obras desta fé, ou seja, fazendo a vontade dele. Os protestantes, por um lado, infelizmente, negligenciam essa maneira equilibrada, que nós chamamos o caminho real do ensinamento da Igreja Ortodoxa, onde nós sabemos o ponto de equilíbrio, chamado Royal Path, a diacrisis, o caminho real, a maneira equilibrada de viver entre o equilíbrio da fé e das obras. Por um lado, jamais dizendo que basta dizer tenho fé, que estou salvo, porque a fé me salva. Não necessariamente. A fé é um dom que te foi dado para a sua salvação, mas não adianta proclamar com os lábios esta fé. Isso seria até uma hipocrisia. É muito fácil proclamar a Deus com as palavras e não viver de acordo com esta fé. Viver de acordo com essa fé é a nossa parte chamada cooperação, uma sinergia, ou seja, a nossa vontade, a nossa energia, junto trabalhando com a vontade de Deus para a nossa salvação, desenvolvendo uma relação com Ele, para que essa fé cresça, para que essa fé não se perca, para que essa fé não seja morta, para que os demônios, essas aves de rapina, não levem embora essa semente do solo que foi plantada. Ou que esse solo não seja compactado pelas preocupações desses bois e demônios que pisoteiam o solo e o deixam compactado, duro, erosivo. Logo, o ponto de equilíbrio começa por entender que a nossa fé proclamada pelos lábios precisa de ter uma vida conformada a essa fé, e daí entra a prática dos mandamentos, a prática da vontade de Deus, do que Ele nos pediu, do que Ele nos ordenou, vivendo de acordo com a fé que Ele nos presenteou. Então a prática dos mandamentos, vivendo de acordo com a fé que Ele nos deu, fará com que essa fé seja energizada, tonificada, aumentada, fortalecida. Por outro lado, os católicos romanos, papistas, desenvolveram a tal teoria
de que o papel das obras em nossa salvação, ele é total e imprescindível, de uma tal maneira que, conforme praticamos as obras, essas obras em si nos vão salvando, nos vão dando méritos, nos vão dando virtudes, nos vão dando como se fosse um saldo bancário diante de Deus, um score, uma melhoria, uma garantia diante de Deus, de que conforme praticamos boas obras, estamos galgando a nossa salvação. Negativo. É o outro extremo, a falsa compreensão do papel das obras. As obras não estão aí para garantir a nossa salvação ou nos tornarmos seres humanos melhores diante de Deus, como se fosse um menino que diz, olha, fiz o meu dever de casa e recebe do pai e da mãe o elogio. Muito bem, meu menino, fizeste o teu dever de casa, agora tens uma melhor vista aos nossos olhos. Negativo, Deus não funciona assim. O Evangelho nos disse, servo bom e fiel, não fizeste mais do que a tua própria obrigação. Ninguém é elogiado por comer quando está com fome. Ninguém é elogiado por beber quando está com sede. Se você não comer quando está com fome, você morre. Se você não beber quando está com sede, você também morrerá. O seu metabolismo não funciona se você não comer e não beber quando está com fome e com sede. Os nutrientes não vão ser dados na sua boca artificialmente. Você precisa se mover e ir atrás dos nutrientes, senão o seu metabolismo para de funcionar. Assim também é a fé. É nossa obrigação para que a fé continue funcionando, que nós possamos viver de acordo com essa fé, que a nossa relação com Deus continue sendo desenvolvida. E como nós desenvolvemos nossa relação com Deus, o qual se revelou a nós e nos deu a fé, a confiança nele, com uma relação com ele. Como é que a gente desenvolve a relação com alguém? Obedecendo esse alguém que amamos, porque o amor é cultivado pela obediência. Quando nós dizemos, eu amo fulano, então eu vou obedecer esse fulano. Vou viver conforme esse fulano. E nós vivemos de acordo com Deus, obedecendo os seus mandamentos, praticando as obras da fé, não obras da lei que são mortas, que visam uma conduta exterior e não olham o interior. Mas me refiro aqui às obras de abstinência, o que resumidas em jejum e oração, que vão trabalhar a cura interior do homem interior, fazendo com que esse homem seja purificado, iluminado, deificado, unido com Deus. De um lado, os protestantes, não existe no protestantismo o conceito de limpeza, o conceito de purificação, nem de iluminação, nem de deificação. Por outro lado, os católicos romanos papistas dão uma ênfase nas obras de que elas em si existem um papel que é disfuncional ao que nós estamos explicando, completamente diferente do que nós estamos explicando. Para o papismo, as obras têm um peso direto na nossa união com Deus, na nossa salvação, no sentido de que ganhamos garantias, como se fosse um score, uma conta diante de Deus que vai ganhando créditos diante de Deus conforme as obras. Negativo. Não há nada que nós façamos em obras, necessariamente, diretamente falando, que garante a salvação de alguém, porque só Deus nos salva. Não há obra que o homem faça que possa ser algo que vai pesar na salvação dele, é impossível. Como diz o oráculo do Senhor, do profeta Isaías, vossas melhores obras diante da minha bondade não passam diante de mim de panos sujos de menstruação. Septuaginta, profeta Isaías, oráculo do Senhor. Significa, portanto, que não há nada que o homem faça de bom que possa ter um peso em sua salvação. É Deus que nos salva. Nos salva desde que nós, ao ganhar o dom da fé, cultivemos uma relação com ele, e aqui está o papel equilibrado, o chamado caminho real do que significa o peso das obras em nossa salvação. Tem papel direto em nossa salvação as obras? Não. Mas essas obras que fazemos, resumidas em jejum e oração e dita abstinência, vão fazer com que a nossa vontade doente consiga frear os seus instintos malignos para os vícios que os demônios utilizam para manipular as nossas paixões e a nossa vida, para que então numa terapia
As obras têm esse papel terapêutico, fazendo com que a nossa vontade seja freada, façamos a vontade de Deus, e fazendo a vontade de Deus, passamos por um processo de purificação, de limpeza, para que a fé frutifique. Então, o papel das obras, no caminho real, no caminho de equilíbrio que nós chamamos de diacrises, a conduta equilibrada entre fé e obras, a conduta ascética funciona assim. As obras têm um papel para melhorar o funcionamento da nossa vontade, para que a fé que nos foi dada frutifique, resplandeça, dê frutos de arrependimento, de mudança de mente, de mudança de coração. E então nosso Senhor nisso nos salva, numa conduta onde as obras estarão contribuindo para o desenvolvimento de nossa fé, e esta fé, não sendo morta, mas protegida e melhorada, energizada, tonificada pelas obras, estará aí guardada no coração, protegida e cada vez mais aumentada e se desenvolvendo pelas obras. E as obras, iluminadas pela fé, possuem a ter um sentido cada vez maior, não em nossa salvação, mas em melhorar a nossa relação com Deus, que é alguém que nos dá fé e somente Ele nos salva. Então a fé é fortalecida pelas obras, e as obras são temperadas, são energizadas, iluminadas, inspiradas pela fé. E esse é o equilíbrio do ensinamento da Santa Igreja Ortodoxa. No dia de hoje, nós comemoramos um santo que na prática nos dá um ensinamento excepcional, junto com toda essa categoria a qual ele pertence, sobre como na prática podemos viver esse resplendor que brilha diante do mundo, essa luz do mundo que nosso Senhor nos disse. Para que acender uma luz se vamos pôr uma lâmpada debaixo de um alqueire? A luz tem que ser posta num candeeiro para que ilumine todo o ambiente, todo o mundo. E a conduta, o distintivo do cristianismo ortodoxo é exatamente isso. É que a fé que nos foi dada ilumine o mundo através da conduta que as obras possuem no papel da nossa salvação diante daquilo que é a inspiração de nossa fé para as obras do cristianismo. O cristianismo ortodoxo se destaca exatamente pelo papel que as obras possuem em nossa fé, em nossa vida, em nossa conduta, até mesmo diante da sociedade. E sempre foi assim desde a época do Império Romano, e é assim até hoje. E é por isso que a fé ortodoxa é viva, se destaca, ilumina e contagia. E fora da igreja, esses conceitos são muito errôneos. Fora da igreja ortodoxa, o papel da compreensão da fé e das obras é uma coisa confusa. E, portanto, há trevas, há morte, há ausência de vida, de fôlego. Porque quando há confusão em relação à compreensão da fé e das obras, nós temos confusão, temos morte, vida, falta de luz, trevas, escuridão. Mas onde há um cristão ortodoxo bem intencionado, onde Deus não olha nunca os méritos, Deus nunca vai olhar se a gente merece ou não merece alguma coisa, mas Deus sempre olha a nossa intenção, o nosso coração e a nossa intenção de bem servi-lo e agradá-lo. E nós temos ao longo da história da igreja vários tipos de categorias de santos que serviram a Deus, que são mencionados no Sinaxário diretamente em algo que fizeram em relação à sua relação com Deus. Como nós temos os santos hierarcas, os bispos, os apóstolos, nós temos os mártires, os confessores, que são destacados em categorias de santos pelo que eles fizeram para com a relação deles diretamente para com Deus. Os mártires morreram para defender a sua fé, quando foram testados pela sua fé em Deus. Os confessores possuem esse título porque foram testados e nunca negaram a sua fé em Deus. Os santos hierarcas, os bispos,
pelaquilo que eram, segundo a sua autoridade no mundo, perante Deus. Mas existe uma categoria especial de santos, que não são designados dessa categoria pelo fato de terem coisas destacadas para com a sua relação com Deus, mas sim pela sua relação com o próximo. E o grande exarca, o grande destacado campeão desses santos, os chamados anárgiros em português, que vem de anargiros em grego, ou seja, argiros em grego, dinheiro. Anargiros, sem dinheiro. Aqueles que são os que curavam, que realizavam obras para com o próximo, de graça. De graça receberam a fé, de graça realizavam obras para com o próximo. Essa classe de santos entendiam e executavam obras com a seguinte perspectiva e mentalidade, uma vez que a fé deles não era morta, mas era uma fé rica em obras para enriquecer a sua fé. Veja bem, novamente, a fé dessa classe de santos era enriquecida por obras que enriqueciam cada vez mais a sua própria fé. Uma faca de 2 gumes, uma moeda de 2 caras, que funciona numa válvula de vai e vem. De graça recebo a fé, de graça dou obras segundo a fé. Enriqueço a minha fé com obras que são enriquecidas pela minha fé. E esses santos anárgiros, santos taumaturgos curadores, realizavam não apenas curas de doentes, mas todo tipo de obras de caridade, de misericórdia, de compaixão. As chamadas obras de misericórdia eram executadas por eles de graça, de maneira altruísta, porque entendiam o seguinte distintivo que os distinguiam de qualquer tipo de coisa nesse mundo: que nós servimos a Cristo, que nós damos nosso serviço a Deus, que nós servimos a Deus e a Cristo diretamente através de nosso próximo. É fundamental entender que o grande distintivo desses santos anárgiros era o que eles entenderam e tinham como estilo de vida, a perspectiva fundamental do cotidiano, em cada ação, de que se serve a Deus, se serve a Cristo, realizo alguma obra para Cristo através do meu próximo. E é aqui que eles se destacam em relação aos hierarcas, aos mártires, aos confessores, que foram glorificados nessas categorias por algo que realizaram em relação à sua relação com Deus. Mas aqui temos essa classe de santos que estão sendo glorificados pelo que realizaram em relação à sua relação com o próximo. E o grande exarca, o grande hierarca de toda essa classe de santos é o santo, grande, megalomarte curador Panteleimon. No Sabá de Panteleimon de Boston, tinha uma grande devoção por esse santo, porque desde a sua juventude, quando ainda era de menor, um de seus irmãos caiu numa enfermidade que nenhum médico poderia curar. E estava enfermo em Detroit, filho de imigrantes gregos. E o pequeno Panteleimon, futuro Panteleimon, fez uma promessa de que caso seu irmão fosse curado, já que todas as promessas dos médicos haviam se esgotado, já não havia mais perspectiva de cura, o jovem futuro abade Panteleimon se agarrou em devoção a São Panteleimon e fez uma oferta. Se você curar o meu irmão dessa doença incurável, eu irei ao monastério de São Panteleimon, no Monte Athos, monastério russo, irei me consagrar, me integrar nessa comunidade e vou me consagrar a você para sempre.
E nos diálogos, Padre Pantelimo sempre dizia que, por vontade própria, na verdade, ele sempre teve um desejo de ser monge futuramente do monastério de São Savas, de Mar Savas, da Terra Santa, em Jerusalém. Por ele, pela sua vontade, ele havia sempre cultivado um desejo de um dia peregrinar à Terra Santa e se fazer monge no deserto da Terra Santa, da Palestina, no monastério de Mar Savas, dos Sabaítas. Mas, como houve esse incidente com o irmão, ele se ofereceu de que se o irmão fosse curado, iria ao Monte Athos, iria se consagrar como monge do monastério de São Pantelimo, que inclusive seria muito mais difícil para ele, por questão de documentos, sendo filho de imigrantes gregos dos Estados Unidos, e o monastério de São Pantelimo é russo, dentro do Monte Athos, documentação, tudo seria muito mais difícil, não sendo russo, não falando russo, nos Estados Unidos, tendo que ir para o Monte Athos. Mas ele fez isso, fez essa promessa. O seu irmão foi curado e por isso ele saiu rumo ao Monte Athos, se consagrou monge ali, toda a dificuldade de documentos e tudo demais. E os monges o tonsuraram exatamente em honra ao protetor do monastério de São Pantelimo e deram a ele esse nome da tonsura em honra ao curador Pantelimo. E é por isso que nosso monastério em Boston, todos os anos, Padre Pantelimo celebrava essa festa com muita festividade, muita devoção, muito decoro, e tradicionalmente até hoje o monastério sempre celebra essa festa com muita honra. Também, quando nós no Brasil, a primeira vez que quando começamos a consagrar uma casa doméstica, pensando em como seria o funcionamento de uma pequena igreja doméstica, uma capela doméstica, a dificuldade das missões da América Latina, quando, no começo de tudo, o primeiro santo que nós, quando perguntei a minha esposa, e aí, quer consagrar a nossa casa, qual santo? Qual será o santo protetor da nossa casa, da nossa humilde igreja doméstica? E a primeira intenção foi São Pantelimo. Essa classe de santos anárgiros sempre a nós nos tocou muito. Como guiava a sua vida por esse amor serviçal ao próximo, esse abandono total da fé em Deus, esse estilo de vida altruísta, que vive não fechado em si mesmo, mas pelo passo da fé. Dia a dia, não calcula nada, só se entrega totalmente a Deus. De que tudo o que ocorrerá na vida desses santos anárgiros e do que ocorrerá na vida deles e ao redor deles, tudo será em função para a glória de Deus, sempre confiando que o que nós tivermos que dar ao próximo, de graça vamos receber e de graça daremos, nada é nosso, tudo é de Deus. Esse estilo de vida sempre me impactou muito, me enamorou. A minha e minha esposa sempre foi uma bandeira pela qual nós tivemos a nossa filosofia de vida, nosso matrimônio, que nós educamos nossos filhos, que nós vivemos. Algo nos tocou muito sobre essa classe de santos anárgiros, os chamados curadores. Mas quando se diz curadores, não quer dizer que tudo o que faziam era só em relação à cura. Não, em relação a todas as obras de misericórdia. Agora, claro, evidentemente, no contexto de São Pantelimo e desses santos, os chamados anárgiros, se destacaram pela questão medicinal pelo seguinte contexto, o qual vos explicarei. Nós precisamos voltar ao contexto do Império Romano e entender o seguinte. No mundo antigo, no chamado mundo antigo, misericórdia era uma palavra que tinha a ver com fraqueza. Dizer que você iria prestar misericórdia a alguém era sinônimo de fraqueza. O amor no mundo antigo não era medido por essa perspectiva de misericórdia. Amor no mundo antigo significa prosperidade pessoal. Você tem amor por você mesmo, então você vai se dedicar a ter influência, a adquirir influência e poder, segundo as pessoas que têm mais influência e poder do que você mesmo. Você vai estar colado, linkado com amizades, com conexões, com pessoas que têm mais dinheiro, mais inteligência, mais posição social. E isso é o amor. A base do amor é sempre estar vivendo uma vida melhor para si, tendo contato e amor com pessoas que são melhores do que você, para que você possa ascender socialmente sua carreira. Isso de misericórdia no mundo antigo, no mundo greco-romano, no mundo pagão, era sinônimo de fraqueza. Demonstrar misericórdia era sinônimo de demonstrar ser um ser humano fraco. Claro, essa era a perspectiva da fé pagã.
Entretanto, quando surge o impacto contracultural do cristianismo, o grande impacto do cristianismo, os cristãos sempre se destacavam, e não estou aqui me referindo aos clérigos, aos bispos, aos hierarcas, aos presbíteros, aos diáconos. Todo cristão no Império Romano começou a ser conhecido por algo distintivo. Era dito: eis aí um cristão, alguém que tinha por filosofia de vida, por conduta, as chamadas obras de misericórdia, as obras da fé, não obras da lei que são mortas, mas obras da fé, obras segundo a fé, obras de caridade, obras de misericórdia, muito contrária à perspectiva do império de Roma do mundo antigo. Sem medir esforços, os cristãos em Alexandria, em Antioquia, em Jerusalém, em Roma, em Constantinopla, em toda e qualquer metrópole, e geralmente nas metrópoles, nas grandes cidades, a marginalização da sociedade era muito evidente. No mundo antigo, a discrepância, a dicotomia social era muito aguda. Claro, quem é bem vai continuar bem, quem está mal vai continuar mal e ninguém vai vir lhe ajudar. Claro, essa era a visão da fé pagã. Os deuses pagãos não eram misericordiosos. Logo, crer neles também jamais seria ter uma conduta de misericórdia. Os deuses da antiguidade não eram impetuosos. E servir aos deuses antigos, os deuses pagãos, era também ser impetuoso, jamais demonstrar fraqueza. Não existia essa palavra misericórdia, compaixão e caridade no mundo antigo. Quem começa a submeter o império e todo mundo à perspectiva dessas coisas que hoje são muito comuns escutarmos, sejamos caridosos, filantropia, obra social. Essas terminologias não existiam no mundo antigo. Quem começou a criar a perspectiva de vida segundo caridade, assistência social, obras de misericórdia, foi a Igreja Ortodoxa, através de seus cristãos, não de seus hierarcas, de seus conventos, de seus monges, de seus monastérios, do cristianismo, dos cristãos. Um por um, onde quer que fosse, começou a abalar, a ruir as colunas do império, que eram todas fundamentadas e forjadas na base do orgulho de ser sempre alguém melhor, de desprezar os fracos, de não ter nem contato com os fracos, porque isso dava até azar, não pegava bem ter amizade nem contato com fracos, nem com doentes, nem com incapacitados, nem com órfãos, nem com viúvas, nem com nada. As obras de caridade e misericórdia eram executadas e exclusivas por aquilo que era a chamada igreja. A igreja tem essa mentalidade de misericórdia, de compaixão, sempre foi e mudou o mundo, energizou o mundo através da visão do que é a perspectiva de assistência social, de cuidado para com o ser humano, para com obras de misericórdia. E na cidade de Nicomédia, um médico que ganhou talentos, teve um treinamento para com a medicina, para com a terapia, para com doentes, estava aí Panteleão. Panteleão, depois chamado Panteleimon, que queria dizer todo misericordioso, teve um dom, um talento que ele ganhou de ter uma habilidade para com a medicina, teve um treinamento com os especialistas dessa ciência da cura do mundo antigo, porém, como era cristão na cidade de Nicomédia, começou a executar as curas, as cirurgias, tudo o que ele havia adquirido pelo treinamento da ciência da cura do mundo antigo, ele começou a realizar estas assistências de maneira gratuita,
sem cobrar nada. E isso começou a impactar totalmente a chamada cultura da época. Começou a impactar as pessoas de Nicomédia, ainda mais que em todas as obras que ele realizava, ele invocava o nome de Jesus. Portanto, ficou famoso por alguém que, executava o seu talento e colocava a serviço da população totalmente desgarrada, oprimida, os seus dons e talentos e treinamento da ciência da cura, de graça, e sempre invocando o nome de Jesus, e sempre sendo bem sucedido em suas cirurgias, em suas curas. Isso começou a impactar a sociedade de Nicomédia, ao ponto de ser famoso o tal médico e curador Panteleão, já que curava de graça, o que era completamente contrário à cultura. Isso foi uma novidade, uma contracultura que começou a abalar as cadeias das camadas sociais da sociedade antiga, especialmente esse contexto de São Panteleimon em Nicomédia. E as pessoas começavam a se perguntarem: qual é o interesse? O que você ganha com isso? Nada. De graça recebo, de graça dou, de graça recebeste, de graça deveis dar. E esse sentimento, essa obra de misericórdia impactou as viúvas, os marginais, as pessoas decapitadas, as pessoas com suas mãos decepadas, as pessoas enfermas, as pessoas com pragas. Nós temos que entender que até no mundo, até os pagãos testificavam que a igreja abalou e contribuiu para a medicina de uma maneira diferente e exclusiva e inédita. Se vocês analisarem os escritores, historiadores romanos, até um certo escritor chegou a dizer que na época que Roma foi impactada com pragas, os grandes historiadores dizem e testificam que os médicos mais famosos da época, que eram especialistas e até os mais contribuidores para a medicina moderna, os pais da medicina no mundo antigo, da época do Império Romano, já a igreja existindo no Império Romano, quando houve certa praga em Roma, até um escritor diz que os mais especialistas médicos, que hoje são os grandes nomes da medicina, que são estudados obrigatoriamente da medicina, como aqueles que registraram todo tipo de doença, o funcionamento das doenças, das enfermidades, que pegaram os cadáveres, que observaram, todos eles que deixaram anotados os sintomas, que fizeram as autópsias e deixaram escritos do mundo antigo sobre várias e várias enfermidades, como atuavam, eles não haviam deixado nenhum escrito, nenhum registro sobre os sintomas e as perspectivas em funcionamentos do organismo das pragas. Foram os médicos cristãos que deixaram escritos sobre como eram os sintomas e os funcionamentos das pragas contagiosas no organismo humano. Por quê? Porque todas as vezes que esses médicos famosos estavam diante de uma praga, se diz que até o mais famoso deles, por ter sido um grande especialista do Império Romano, pelo estudo da medicina, por dessecar cadáveres, estudar a doença até mesmo em funcionamento dentro daquilo que é cada pessoa enferma, haviam sido negligentes, completamente ausentes em estudar as pragas, porque até o mais famoso deles, que houve uma certa praga em Roma, fugiu e se isolou em uma ilha. Com medo, claro, de pegar essa praga, o instinto de autopreservação impediu que os pagãos tivessem conclusões sobre como as enfermidades contagiosas e epidêmicas, as chamadas pragas, atuavam dentro do corpo humano. Mas foram os médicos cristãos, os anárgiros, que puderam deixar escritos de conclusões e observações dos sintomas das pragas
porque eles não estavam nem um pouco preocupados se ao atender as pessoas em ponto de morte, com pragas contagiosas e sem cura, se iriam morrer ou não. E muitos deles pensavam, caso eu morra, limpando a ferida e dando assistência a algum desses, eu morrerei, porque estarei servindo a Cristo na doença e morrerei com Cristo, e nisso me considerarei um mártir por Cristo. E de fato, quando algum anárgiro, como Cosme, Damião, Ciro, João, Sansão, o hospitaleiro, que criou até um hospital em Constantinopla, essas coisas não existiam, foram inéditas. Hospital vem de hospitalizar, vem na verdade de primeiro hospedar, hospitalizar, ou seja, hospedar, cuidar. O que significa cuidar? Em uma só medida, dar um pão, água e cuidar das feridas. Porque sabia-se pelo senso comum da época que quando uma pessoa está enferma, não necessariamente ela precisa de um médico especializado. Ela precisa de alguém que lhe dê companhia e que lhe dê condições mínimas e básicas de assistência social. Que significa que os primeiros criadores do que hoje seria o SUS, Sistema Único de Saúde, a chamada assistência social, essas coisas não existiam no mundo antigo. Foi algo inédito, criado pela igreja, pela perspectiva do cristianismo, de entender que se estou cuidando de um doente, e se a sua doença é contagiosa, e eu pego essa doença, enquanto estou cuidando dele e morro, eu sou um mártir. E assim a igreja considerava, e comemorava essas pessoas que morriam cuidando de outros doentes, enfermos, como mártires, não mártires pela fé, pela prova da fé, mas mártires pelo serviço de obra, de misericórdia, servindo a Cristo do próximo, sem medo de autopreservação, mas simplesmente dando sua vida por amor do próximo. E é nisso que se distingue o cristão. Nisso reconhecereis que sois meus discípulos. Filhinhos, se vos amardes uns aos outros, não há prova de amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. E isso era uma contracultura, isso era inédito. Não existia assistência social, não existia hospital, não existiam orfanatos, não existia casa de labor, não existia esse tipo de assistência social, esse healthcare, essas coisas que hoje conhecemos. Quem criou isso foi a igreja, foi o cristianismo, através dessa classe de pessoas, chamados anágiros, sendo o grande exarca, o grande hierarca de todos eles, o grande Mártir Panteleimon, que não só cuidou dos enfermos de maneira altruísta, impactando a cultura de Nicomédia, como Cosme e Damião impactaram Roma, os outros Cosmes e Damiões, dos três pares, são três pares, Cosme e Damião de Roma, Cosme e Damião da Síria, e mais outro Cosme e Damião. Esses Cosmes e Damiões, Ciro, João, Sansão, hospitaleiro, essa classe de pessoas, todos eles os chamados curadores, não só curavam por talentos da ciência e da medicina da época, mas porque simplesmente cuidavam, e não estamos nos referindo a anágiros, só esses médicos. Todos os cristãos da antiguidade, até os pagãos diziam, eles estão conquistando o império através de suas condutas. E qual era essa conduta? Bastava se entender pelo senso comum da época. Se alguém está doente até de uma praga, sabe-se que, ao menos se você der ao corpo a perspectiva básica de cura, que significa pão, água e um cuidado, uma companhia e uma cama limpa, ainda que não exista cura naquela época para aquela enfermidade, alguns, o corpo sendo bem cuidado em pão e água e cama limpa, encontrará a cura em si mesmo. Porque essa, na verdade, é o senso da medicina antiga e que nós sabemos que deveria ser a perspectiva da medicina atual. O remédio número 1 é dar condições para que o corpo reaja e encontre a cura em si mesmo. Como? Não deixe faltar pão, não deixe faltar água, dê uma cama limpa, higiene e cure as feridas, e o corpo encontrará a cura.
E não precisa ser médico para fazer isso. Toda essa noção do que nós chamamos enfermeiro, enfermagem, health, que é cuidado básico de saúde, essa assistência social básica de saúde não existia no Império Romano. Por quê? Porque os deuses pagãos eram egoístas e narcisistas psicopatas, que eram ídolos, que eram adorados por serem impetuosos e pensando apenas em si mesmos e na melhoria de suas vidas, não se importando com a fraqueza de ninguém. Logo, o paganismo nunca funcionou em assistência social, ao ponto de que Juliano o Apóstata, quando já no cristianismo, após Constantino, foi o imperador que quis resgatar o paganismo novamente, ele começou a denunciar dizendo: os cristãos estão nos vencendo, esses galileus, como chamava Juliano o Apóstata, estão nos vencendo, porque estão dando essa assistência social e contagiando o império. E Juliano o Apóstolo tentou competir com os anágiros do império e não foi bem sucedido. Por quê? Claro, porque é incompatível. Se ele queria resgatar o paganismo e o paganismo visa o desprezo pela fraqueza da misericórdia e apenas a conduta de amor por si mesmo e de ter amizade com os que são melhores que você, e você despreza os inferiores a você, como é que na hora de fundar instituições de caridade, hospitais e orfanatos e toda essa assistência social nunca funcionaria, porque é antagônico à fé e idolatria dos deuses pagãos, que em si mesmos são impetuosos, não são misericordiosos, não pregam misericórdia, são intolerantes e prezam o desprezo pelos oprimidos e vanglória para os poderosos. E para você ter poder, você tem que adorá-lo. Aí esse Deus pagão, que em si mesmo é um psicopata narcisista egoísta, produzindo ídolos e seguidores desses mesmos deuses. Então Juliano o Apóstata foi muito mal sucedido em tentar criar no seu pseudo-paralelo império pagão contra a coluna de base que já estava estabelecida pelos anágiros em pleno Império Romano. Para que tenha uma ideia, até São Basílio, o Magno, e todos, isso era contra a cultura do cristianismo. São Basílio e vários outros santos, estou dando Basílio de exemplo, eu poderia falar João de Constrá na era moderna, mas de onde se inspira o São João de Constrá? Em pessoas como Basílio. Temos que entender que quando Constantino trouxe paz ao império, aí mais ainda, isso que o que os cristãos já faziam da clandestinidade, e até impactavam tanto o império por essa nova contracultura de cuidar dos órfãos, das viúvas e obras de misericórdia, demonstrando compaixão aos fracos, aos lesados, aos paralíticos, aos coxos, aos que não tinham mão, não tinham olho, aos enfermos. Isso já na clandestinidade do cristianismo já havia impactado tanto o império, que aí quando Constantino o Grande traz paz ao império e a instituição civil estava livre agora para poder dar à igreja a sua liberdade, aí que mais ainda até cidades inteiras foram transformadas pelos anágiros em centros de cura, amparo e assistência social. Como foi o caso de São Basílio, que chegou a fundar toda uma cidade, a qual ele através das doações dos membros ricos da igreja, de sua diocese, ele arrecadava as doações dos ricos de sua diocese, que não eram forçados tampouco a isso, não é que ele obrigava os ricos a darem doações, era algo livre. Os cristãos tinham isso como sua conduta, obras de misericórdia, para energizar a fé, para alimentar a fé. Os ricos davam de bom grado doações à diocese de Basílio, e Basílio, arrecadando essas doações, chegou a criar e fundar toda uma cidade, que foi chamada de Basileia, onde essa cidade inteira funcionava como núcleo de assistência social, a viúvas, a desamparados, a pessoas que não tinham condições de trabalhar porque eram deficientes. E esse foi sempre o distintivo do cristão. Não apenas os hierarcas, os clérigos, os bispos, volto a dizer, é a nossa vocação número 1, ser um anágiro.
É nisso que a gente se distingue de pagãos. Que tristeza que hoje os cristãos não são mais ativos. Não se vê os cristãos preocupados nada mais que ter a fé como uma tradição de costume. Ir ao domingo cansado, morto, com sono. Só de participar da liturgia já é muito. Se se pede fazer uma vela, se se pede uma doação para se construir algo a mais, tudo é um esforço descomunal, negativo. É por isso nós somos os verdadeiros culpados pelo insucesso do cristianismo da era pós-cristã. Não é o ecumenismo, não são as heresias, não são os governos corruptos, não é o Estado, não é o paganismo moderno que impede o sucesso do cristianismo. É a nossa negligência, a falta de coerência com o cristianismo que faz com que o cristianismo ortodoxo não esteja prosperando. Tampouco é a falta de um imperador. Porque quando não havia imperador para o império, os anágios brilharam e destruíram, implodiram as colunas do império, e o império foi submetido ao cristianismo pelo poder e força dos anágios, que com a sua contracultura seduziram os pagãos a verem. Não é possível. Eis aí a verdade. Alguém está curando e tratando os oprimidos, os fracos, por pura misericórdia. Isso é a verdade. Não precisamos de teologia, não precisamos de outro milagre, não precisamos de nada de doutrina. Se esses homens fazem isso, eles têm a verdade. E a verdade deles nós vamos aderir. E se a verdade deles é Cristo, pois vamos nos procurar o batismo e sermos catequizados. Como sabemos pela biografia de São Panteleimo, que ele tinha todo um núcleo clandestino de catequese, de preparação de catecúmenos, que eram indicados ao batismo das catacumbas, porque essas pessoas que eram tão oprimidas e viam nele tanto amor sem explicação, acabavam vendo nele algo diferente e queriam aderir à fé pelo testemunho que ele havia dado de sua fé. Por isso o Panteleimo é como o hierarca, o exarca dessa classe de anágiros, o maior deles que a igreja condecora. Mas volta a dizer, toda a conduta do cristianismo deveria ser inspirada por São Panteleimo e todos os demais anágiros. Antes mesmo de governo ser cristão, o império foi implodido em suas veias intestinas pelo testemunho, e aquele que dá testemunho, do latim vem a palavra mártir, ou seja, aquele que é testemunho. O que é testemunho de Cristo? Fazer obras de misericórdia segundo a confissão de fé. E por essas obras, pessoas viram o testemunho diário e queriam seguir a Panteleimo até em catequese. O que começou pelo testemunho de amor, de altruísmo, passou a contagiar os corações tanto que toda a cidade de Nicomédia, que era marginal e desprezada, queria seguir Panteleimo até na fé que ele vivia. Eu quero viver com você. E a fé que você pratica, eu quero praticar. O paganismo já não nos preenche mais, porque está claro que é uma fraude. Mas o cristianismo, a fé desses galileus, como diz Juliano Apóstata, é a fé que nos contagia, que nos preenche. E havia toda uma classe clandestina de catecúmenos que eram levados, indicados por Panteleimo ao batismo. E é assim que essa classe de anágiros, sem exército, sem espada, sem poder, sem inteligência policial, conseguiram destruir as colunas do império, implodir. E todo o império se submeteu à classe dos tão simples e sempre memoráveis cristãos anágiros, misericordiosos curadores, assistentes sociais, os pais do que é assistência social, sistemas únicos de saúde, todo esse healthcare, todo o que nós conhecemos hoje sobre hospital, ou seja, o núcleo de profissionais no lugar especializados em cuidar de alguém, ou de alguma enfermidade, tanto psiquiátrica, ou mental, ou até física, ou cirurgias, ou lugares onde as pessoas estarão em quarentena por conta de uma praga, de uma epidemia. Tudo isso surgiu pela inspiração dos anágiros, pela inspiração da Igreja Ortodoxa. O mundo antigo não conhecia esse tipo de conduta, e hoje, que para nós parece muito normal,
ter um plano de saúde, existir sociedade de assistente social ali, acolá. Tudo isso, hoje que é normal, era estranho e contracultural à época do mundo antigo e mundo pagão. É a igreja, através dos anágiros, que deu essa tonalidade inédita à história. Que existe hospital, que existe cuidado social, assistência social, que existe hospitais, que existe a medicina nesse contexto. Antes de São Panteleimo e dos anágiros, médicos eram conhecidos como pessoas que praticavam extorsão, porque aqueles que eram treinados da ciência da cura extorquiam por alta quantidade de dinheiro a prestação de serviço de cura, caso alguém quisesse. É claro que quem era pobre, é claro que quem era marginal jamais teria acesso à medicina. Só rico podia pagar a ciência da medicina. E os santos anágiros colocavam de graça no mundo pagão, que era egoísta e narcisista, disponibilidade para acesso ao tratamento da medicina de graça, sabendo que se serviria a Deus, se serviria a Cristo através do próximo. E isso mudou uma geração inteira, mudou o império. E o grande santo que hoje comemoramos é o destaque entre esses anágiros e a inspiração para todos nós, ainda que não somos médicos. Em cada conduta diária, onde quer que Deus nos envie, onde quer que no nosso caminho diário a gente se depare com situações que temos que dar de graça, porque de graça recebemos, e ainda que não sejamos ricos, o pouco que temos damos e compartilhamos por obras de misericórdia, onde quer que o nosso caminho, pela providência de Deus, se depare com alguém em necessidade, aí é o teste da fé. Se somos mártires em Cristo, não pela fé de perseguição, mas pela fé de misericórdia, ou se vamos negar a nosso Cristo, negando servir a Cristo através do próximo. Se executamos essa conduta, ainda no mundo pós-cristão e apocalíptico, o cristianismo ainda brilhará. Mas se nem isso no nosso coração é a verdade, muito dificilmente será uma verdade fora de nós e ao nosso redor. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, peçamos a Santo Megalomarte Panteleimo, o curador, que nos inspire a ter essa conduta cristã, não como padres, não como monges, não como presbíteros, não como diáconos ou hierarcas. Cada um de nós deve executar esse testemunho, esse martírio diário, o qual nos distingue dos pagãos, ser alguém que executa obras de misericórdia de graça. E que triste que hoje a medicina moderna praticamente voltou a ser isso. Tanto a medicina se distanciou da visão da obra de misericórdia, que hoje os tratamentos mais específicos para as doenças mais graves são praticamente inacessíveis, porque a medicina moderna voltou a ser um meio de extorsão seletiva social. Que Deus nos dê mais médicos cristãos ortodoxos, capazes de curar de graça. E se nós não temos talvez o talento e o treinamento da medicina, quem sabe Deus, vendo as nossas lágrimas de arrependimento e a boa intenção, não nos dê aqueles dons que hoje parecem não mais existir, como na época de São João de Constrá, como na época de São João de Xangai. Quem sabe não surge ainda no meio de nós anágiros que, com o coração contrito e quebrantado, pelas orações e pelo jejum, também consigo de graça receber graça e de graça dar graça. Que disso, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos, pelas orações de Sua Puríssima Mãe, até o toque de sempre Virgem Maria e todos os santos. Amém.